Bom dia, irmãos. Talvez esteja alto, então vou abaixar aqui um pouquinho. Esteja. Graças damos a Deus por mais um dia de estudo. Agradecemos muitíssimo a Deus pela oportunidade que temos de estudarmos a palavra em escola bíblica dominical. E que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã. Hoje, dando continuidade, estaremos no livro de Eclesiastes. É um livro ainda na seção dos livros poéticos. Ele é um livro que tem lá suas similaridades com o livro de Provérbios, estudado na semana passada. Ele tem ali alguns apanhados de sabedoria, algumas questões um pouco parecidas, mas ele é bem diferente. Só na leitura mesmo, se você seguir de Provérbios para Eclesiastes, vocês vão ver que ele não é assim tão parecido, ele tem só algumas nuances ali. E este livro é um livro que se mostra extremamente atual às nossas necessidades. Ele traz respostas para nós de questionamentos muito atuais. E ele tem também uma questão para nos ensinar frente às nossas desilusões com o mundo, né? Frente aos nossos questionamentos com Deus em momentos difíceis. E ele traz muito disso, ele mostra para a gente como é que funciona essa questão, né, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, dos nossos questionamentos, da nossa falta de entendimento, muitas vezes, com o que está acontecendo com a nossa vida, com o que está acontecendo ao nosso redor. E ele traz aqui para a gente muita similaridade com essas questões que nós vivemos até hoje e teremos até a volta do nosso Senhor Jesus. Afinal, somos homens pecadores e temos lá os nossos questionamentos e as nossas dificuldades. Então vamos abrir, para começar, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 1. Vamos abrir em Eclesiastes 1 e nós vamos ler do versículo... Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eclesiastes 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Me acompanhe na leitura. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém.
Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Gratidão, Senhor Deus, por mais um dia em Tua presença. Fala a nós, ó Pai, através desse estudo, venha nos abençoar nesta manhã como igreja reunida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja me abençoando agora, ó Pai, no momento em que trarei este estudo para os irmãos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, algumas coisas parecem semelhantes com Provérbios. Por exemplo, nesse texto que a gente leu, nós vimos algumas coisas que a gente ouve no dia a dia, com relação tudo debaixo do sol não se esconde, vaidade, tudo é vaidade. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Diversas pregações de pastores, né, usam esse trecho para explicar algumas questões humanas. Algumas coisas aqui, neste primeiro capítulo, a gente também pode trazer à memória para a gente ditados populares. Por exemplo, versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar. Ou, num bom português brasileiro, pau que nasce torto morre torto. É um ditado popular. E aqui, né, pode-se dizer até que a pessoa extraiu daqui ou se espelhou nisso aqui para poder criar esse ditado. Então, o livro de Eclesiastes, ele tem sim alguns pequenos provérbios, algumas questõezinhas, mas não é um livro exatamente de provérbios, como foi o livro da aula passada. Então vamos lá. Para começar, como é de costume, o entendimento sobre a questão do nome do livro. No original hebraico, é aquela palavrinha ali, Kohelet. E como todas as aulas que eu dou, não dá para acertar a pronúncia, gente. Então eu chuto aqui e não levem a sério a pronúncia, não. Mas está ali, Kohelet, que significa o pregador. Isso traz para a gente a questão do o que o livro é. No comecinho do livro, no versículo 1, está escrito lá: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E quem é esse pregador? A gente encontra aqui no livro de Eclesiastes que ele é filho de Davi e que ele é rei de Jerusalém, ou pelo menos foi rei em Jerusalém. A palavra no original, lá no hebraico, é essa palavra que todas as vezes no livro de Eclesiastes que você lê, eu, o pregador, disse o pregador, falou o pregador, sempre vai ser essa palavrinha que é o título desse livro. Então, o título do livro no original é exatamente o pregador, né? Uma espécie de título da própria pessoa. Assim como alguns reis recebiam título, né? Herodes, por exemplo, não era o nome de nascimento dos reis, era um título que recebia. Quando ele se tornava rei, ele ganhava o título de Herodes. A mesma coisa aqui. Isso aí não é o nome da pessoa que está falando. Isso aí é um título que essa pessoa leva nesse livro. O pregador. Ele é o pregador. Na Septuaginta grega, como a gente tem estudado, a gente sempre tem visto os nomes nas 3 Bíblias, nas 3 traduções, ou no original e algumas traduções. Na Septuaginta grega aparece já a palavra Eclesiastes, mas está ali escrita daquela forma interessante. Parece a gente escrevendo nome de filho quando a gente quer complicar, né? A gente bota 2K, bota um L, um H no meio. É mais ou menos aquilo ali, gente. Eclesiastes é a mesma coisa, só que escrito daquela forma ali, bem diferente, né? E tem o significado de aquele que reúne a assembleia. Por quê? Porque traz consigo o significado de alguém que não está falando por falar sozinho ali, ou escrevendo alguma coisa para que as pessoas leiam depois. Não. Traz consigo o significado de que aquele pregador, aquela pessoa, ela está falando para um público que o escuta, está falando para uma assembleia, e é mais ou menos esse o sentido da palavra Eclesiastes, né? Aquele que reúne a assembleia. E aí não só reúne e fica parado olhando, né, gente? Ele é a pessoa que reúne
e que fala para a assembleia. Então ele é o pregador. Na Vulgata Latina a gente tem o mesmo nome, só que agora bem simplesinho, bem mais fácil, né? Eclesiastes é fácil de escrever, fácil de entender, fácil de falar. E essa palavra, né, ela designa exatamente isso, a função do guia e do chefe que se dirige, que fala a uma assembleia, e vamos guardar essa informação conosco. Autoria e composição do livro, nós temos aqui algumas peculiaridades. Vamos lá. Na questão da autoria, muitos atribuem a autoria do livro a Salomão. Por quê? Porque se a gente voltar na questão do hebraico, aquela palavrinha correlete lá que a gente viu, ela indica que o autor ele foi uma pessoa que era muito sábia, que falou àquela assembleia, e os estudiosos que dizem que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, eles trazem algumas coisas para comprovar. A primeira delas, no comecinho do livro, no primeiro capítulo que a gente leu, tem uma indicação de quem é o autor. O que o livro fala para a gente? Que o autor ele é filho de Davi. E Salomão era filho de Davi. Porém, não é tão simples assim, gente, porque Jesus Cristo, ele era filho de quase todos os reis que vieram após o reinado de Davi, que estava na linhagem de Davi, na linhagem sanguínea mesmo, eles eram chamados de filhos de Davi. Quem assistiu Game of Thrones vai saber mais ou menos o que eu vou falar. Quando você vai anunciar um líder, a pessoa fala, né, fulano de tal, filho de ciclano, que veio de Beltrano, que não sei o que, até chegar lá na pessoa mais importante da linhagem daquela pessoa. Aqui nos reinados que sucederam a Davi, existia bastante disso. Se era da linhagem de Davi, a pessoa sempre carregava consigo essa característica. Quem é fulano? O rei, filho de Davi. Então, era muito comum isso acontecer, e é difícil determinar que Eclesiastes foi escrito por Salomão só por causa dessa frasezinha, filho de Davi. Porque, né, lá para frente, lá em Jesus, a gente está falando bastante sobre isso, Jesus Cristo, filho de Davi. Então, gerações e gerações à frente de Davi, os reis eles recebiam essa explicaçãozinha sobre quem eles eram. Outra questão é que no versículo 1 ainda fala que ele era rei em Jerusalém, ou que pelo menos ele foi rei de Jerusalém. Também não dá para determinar que foi Salomão, né, gente? A quantidade de reis que existiram em Jerusalém. Então, é difícil a gente concluir que é o próprio Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Se Salomão ele é o autor, por que ele não usa então esse título? Por que ele já não chega dizendo e falando, sou eu, Salomão, né, palavras de Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém? Por que não há essa escrita? Então isso é uma das coisas que nos dificulta para determinar que o autor é Salomão. Em parte alguma do livro também nós achamos a palavra Salomão, e não achamos também referências fortes de que foi ele que escreveu o livro, e a gente vai ver um pouquinho disso. Alguém lê, por favor, o versículo 16. Aqui, o autor diz, o próprio autor está falando sobre ele mesmo, que ele sobrepujou em sabedoria a todos os que houve antes dele mesmo, em Jerusalém. Parece que ele se refere a reis antigos, e de alguma forma isso poderia se aplicar a Salomão, mas não é tão simples assim. Uma vez que antes de Salomão só existiram 2 reis, só existiu Davi e Saul. E aqui o autor fala como se tivessem existido vários reis antes dele e que ele, né, sobrepujou em sabedoria e estava aqui escrevendo este livro. Então, o versículo 16, ele mostra um escritor que viveu muito depois de Salomão. Lá no estudo de reis, a gente viu que o reino ele era tão grande que em certo momento ele até se dividiu, né? Que nem foi em certo momento, foi até bem no começo ali. No 4º rei, depois de Salomão,
o reino já se dividiu em reino do sul e reino do norte. E vem ali uma lista, o reino de Judá tiveram 20 reis, o outro reino teve 19 reis, e a gente vê a quantidade de reis. Então é muito estranho que o autor tenha escrito que sobrepujou aos reis em sabedorias, e esse rei era Salomão, e antes dele só tinha Davi e Saul. Então tem também essa questão para poder endossar um pouco mais que este pregador, o autor deste livro, não foi Salomão, foi um outro rei. Alguém lê para mim o versículo 12, por favor. Nessa tradução está escrito venho sendo, mas no original a palavra nos mostra que a tradução mais correta seria fui rei e ainda sou rei. Mas esse fui rei, ele é mais na questão do tempo, e o fui rei na questão de que quem é rei nunca perde a majestade, do que ele realmente ainda continuava sendo rei. Quando a gente pega na tradução do original, mostra para a gente que isso aí é uma determinação de passado, de que ele foi rei, que ele já não era mais rei. E Salomão, ele foi um rei que ele reinou até morrer. Nem todos os reis reinavam até morrer, gente. Alguns reis, antes de morrer, eles deixavam de ser rei. Mas Salomão não foi um caso desse. Salomão, ele foi rei até morrer. E seria estranho ele ter escrito que ele foi rei, no sentido de que ele não estava mais como regente do reino. Então, é mais um ponto para poder determinar que não foi Salomão o autor do livro. Ainda existem algumas outras indicações que fidelizam a não autoria de Salomão. Por exemplo, o autor fala como se ele próprio fosse vassalo de um rei tirano. Capítulo 4, versículo 13, diz assim: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Seria muito difícil Salomão ter escrito essas palavras, uma vez que Salomão viveu um outro momento do reinado. Alguns versículos nos deixam por dentro também de qual era a realidade que o autor vivia enquanto escrevia o livro. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia e vão lendo quando eu falar. André, abre, por favor, no capítulo 4, versículo 1 a 3. Vamos lá. Oi? É mesmo, tem dois Andrés. André Amendoeira. E agora o outro André, então, para ficar bem balanceado. Capítulo 5, versículo 8. Eu vou pedir para o presbítero Rafael ler para a gente o versículo 7 e 10. Presbítero Joel, versículo 8 e 9. Diácono Lucas Pinheiro, capítulo 10, versículos 6 e 7. Vamos lá. A época em que esse autor vivia, primeiro, era uma época de opressão. Lê para a gente, por favor, Amendoeira. 4, versículo 1 a 3. Pode? Olha que pesado, né, que vem sendo escrito neste trecho. Uma época de extrema opressão. Também era uma época de perversão da justiça. A justiça ela era distorcida. Lê para a gente, André, por favor, capítulo 5, versículo 8.
uma cadeia de exploração. Olha como a justiça era distorcida nessa época. Quanto mais poder você tem, mais direito e chance que você tem de ser injusto com aquelas pessoas que estão abaixo de você. Um momento de perversão da justiça. Também era um momento miserável, conforme os versículos 7, 10, 8, 9 e 10, 6. Quem ficou com 7 e 10, lê, por favor. Total esquecimento, tanto do bem quanto daqueles que fizeram o bem. Um período miserável. Versículo 8, capítulo 8, versículo 9, por favor. Domínio sobre outro homem, mas para quê? Para ajudar, para fazer o bem? Não, para arruiná-lo. Período miserável que estava sendo vivido. Versículos 6 e 7 do capítulo 10. E a gente vê, por fim, uma completa distorção até mesmo do andamento civil da sociedade. Isso determina, gente, um período muito diferente da realidade do período de Salomão. O período de Salomão, em que Salomão viveu, foi um período descrito na Bíblia como um período cheio de prosperidades. Então, a autoria do livro, muito provavelmente é desconhecida, e muito provavelmente se sabe que ela não foi de Salomão, apesar de alguns quererem acreditar que foi Salomão. Pastor? Não. Daqui a pouco acaba. Então, nas posições que a gente tem a favor da autoria de Salomão, em resumo
O autor diz que ele era rei em Israel, né, de Israel em Jerusalém, isso foi antes da divisão, né? E Salomão foi o último antes da divisão, e Salomão era filho de Davi, não tinha como ter sido Davi, porque Davi era o logo anterior a ele. Então essas são as principais, o mais forte, né, com relação às evidências históricas e com relação às evidências lógicas, que o pessoal traz essa questão da perversidade dos reinos, é uma questão de sabedoria, aquele fato de você não precisar passar pela dificuldade para aprender com a dificuldade alheia. Então Salomão poderia ter escrito aqui as dificuldades dos reinos que estão em volta dele, de coisas que ele viu durante o reinado dele e as dificuldades que as outras nações passavam, e aí ele pegou e relatou isso. Então, são essas duas posições, gente, de Salomão ser o autor ou de Salomão não ser o autor. Presbítero Rafael. Então nós temos essas questões com relação à autoria. É mais um daqueles livros, gente, que não está escrito, foi escrito por fulano de tal, e aí sempre tem todo este estudo, todas essas questões em volta do que foi. O que eu achei relativamente estranho agora é que os 3 livros que a gente usa como base, nos 3 foca muito mais em dizer que Salomão não é o autor do que ele é o autor, e aí tem esse apanhado de justificativas do pessoal. As partes em que eles falam que Salomão foi o autor são bem menores, porém são mais coesas. Então tem isso, né? São muitos argumentos para dizer que não, mas os argumentos que dizem que sim são mais coesos do que os argumentos que dizem que não. Eles são mais fáceis de entender, mais fáceis até de provar do que os outros argumentos. Então é isso. Com relação à autoria, gente, fica essa questão de um dia descobrirmos, né, quem foi, e aí vocês sabem que dia é esse que eu estou falando, né? Quando algumas coisas serão explicadas, mas pode ser que algumas também não. Então a gente segue a vida e continua confiando na soberania de Deus. E vamos seguindo. A gente vê a questão de que a gente vai estudar um pouquinho a questão da data pela qual o livro foi escrito. Nessa questão da data, aí traz aqueles que defendem, né, se foi Salomão que escreveu, aí foi no período em que Salomão existiu. Se não foi Salomão que escreveu, alguns estudos levantam a data de 200 anos antes de Cristo,
por causa de influências na escrita, única e exclusivamente na escrita. Tem uma forma diferente de ser escrito Eclesiastes, ele tem alguns aspectos que lembram muito escritas do período 200 a 100 a.C., e é por isso que é defendido esse período de 200 a.C., se a autoria não tiver sido, entre 200 e 100 a.C., se a autoria não tiver sido de Salomão. Se a autoria tiver sido de Salomão, como foi falado aqui, foi no período do reinado de Salomão, né, gente? Então é bem mais fácil da gente saber quando que ele foi escrito, se a gente levar esses dois aspectos em consideração. E o livro de Salomão, assim como quase todos os livros, ele também tem as suas divisões, não tão fáceis e tão claras de serem divididas como os Salmos, por exemplo, que está escrito lá o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, mas ele tem sim as suas divisões e não é tão difícil assim da gente dividir ele de forma mais fácil de entender. Quando a gente pega a questão dos discursos apresentados pelo autor do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele pode ser dividido em blocos de discursos, pedaços onde você lê ele inteiro de ponta a ponta e você entende aquilo ali, e a gente entende aquilo ali como um discurso, com início, meio e fim. Então, se a gente dividir o livro dessa forma, na questão dos discursos, aí fica muito mais fácil de dividir o livro de Eclesiastes. O primeiro discurso nós temos no capítulo 1 e 2, e é o discurso sobre a vaidade da sabedoria humana. Esse discurso ele também pode ser dividido em subgrupos, onde o grupo A tem o tema básico, a vaidade do esforço e da experiência meramente humanos. E aí a gente vê isso no versículo 1 a 3, que é a introdução do livro, o começo. E nós temos o segundo subgrupo, que é a demonstração dos temas que serão abordados. E nós temos do versículo 4 do capítulo 1 até o capítulo 2 inteiro. Então nós temos esses dois subgrupos do primeiro discurso. Ali a gente vai encontrar questões sobre o ciclo da vida, da história humana, falar um pouquinho também sobre a história humana, que ela não tem muito sentido, e tem alguns questionamentos sobre o sentido da vida humana, a gente encontra nesse pedaço. A gente vê também um pouquinho sobre a inutilidade da sabedoria e da filosofia humana, e aí o autor ele vai trazer muito aqui sobre a questão da humanidade, gente, sobre a questão da inutilidade dos pensamentos do homem, a questão da vaidade do coração do homem, ele vai bater muito nessa tecla, né? Vaidade, gozo e prazer nas riquezas, ele vai abordar um pouco aqui, a questão da sabedoria e da morte dos sábios, que ele vai trazer um pouco de que, gente, até os muito sábios eles vão morrer e eles morrem, e ele vai trazer um pouquinho disso. Se a gente seguir para o segundo discurso, nós vamos ter algumas questões relacionadas às leis que governam a vida. Nós vemos o versículo 3, o capítulo 3, 4 e 5, e esse segundo discurso ele pode ser subdividido também em 3 partes, que são exatamente os 3 capítulos, o capítulo 3, o 4 e o 5. O capítulo 3 ele vai trazer a atitude prudente, tendo em vista os fatos da vida e da morte. Então ele vai trazer a questão sobre as atitudes prudentes relacionadas a esse tema. No capítulo 4, nós vamos ver as declarações da vida na terra. E no capítulo 5, nós vamos ver a vida sem valor de quem procura o seu próprio bem. E aí, gente, quando eu falei lá no começo que Eclesiastes fala muito aos dias atuais, é porque fala muito mesmo. Ele traz ali coisas diretas. E olha só o que ele traz aqui no capítulo 5. A vida sem valor de quem procura o seu próprio bem. E a gente segue para o terceiro discurso, versículos 6, 7 e 8, que também pode ser subdividido em 3 partes, o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, são temas diferentes, e esse discurso ele vai trazer a verdade de que não há satisfação nos bens e tesouros da terra. No capítulo 6 ele vai falar sobre a insuficiência das realizações estimadas pelo mundo, lembrando que o mundo estima muita coisa e determina muita coisa para a gente, ou pelo menos quer determinar, e ele vem trazendo aqui que tome cuidado, porque o mundo estima coisas que são insuficientes, e vocês têm que se preocupar em como que vai ouvir e se atentar para as questões que o mundo está te falando.
No capítulo 7 traz os conselhos de prudência neste mundo corrompido pelo pecado. Olha só, ele vai aprofundar um pouco mais. Por que as estimadas do mundo são insuficientes? Porque o mundo é corrompido em pecado. E ele vai falar isso no capítulo 7. No capítulo 8, ele vai trazer sabedorias para enfrentar o mundo que é imperfeito. Porque se o mundo é corrompido em pecado, gente, ele não é perfeito. Ele é imperfeito. E aí a gente vai para o quarto discurso, que está ali do capítulo 9, 12 até... Ou do capítulo 9 até o capítulo 12, versículo 8, que é onde Deus vai tratar das injustiças dessa vida. Novamente, a gente pode subdividir em 3 partes. O capítulo 9 fala sobre a morte inevitável a todos. Portanto, façam bom uso dessa vida. E o capítulo 9 vai trazer um pouquinho dessa realidade. No capítulo 10, a gente vai ver as incertezas da vida e os prejudiciais efeitos do quê? Da tolice. E ele vai ser muito claro com relação a você ser tolo. Então, olha, presta atenção, tome cuidado, porque os efeitos da tolice são diretamente vistos na vida da pessoa. A tolice, ela traz incertezas para a vida da pessoa. Isso é fácil da gente saber que é verdade, né, gente? Não precisa nem ir muito longe. E no capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 8, nós vamos ver ali uma série de verdades sobre a questão de como investir melhor uma vida. E o último discurso, que não é bem um discurso, é por isso que ele não está como discurso ali, gente, é a conclusão do livro. Ele traz para a gente a vida à luz da eternidade. E é claro, que o livro tem uma grande mensagem para nos passar, uma vez que todo esse conhecimento e sabedoria não está na Bíblia por acaso, ou para ser usado de forma solta e desconexa também, como um biscoitinho da sorte. Não é assim que funciona, não, gente. A gente não abre lá Eclesiastes, puxa um versículo e usa como biscoitinho da sorte, não. Ele traz para a gente uma mensagem e nós vemos que o livro de Eclesiastes, ele tem as mesmas questões de Provérbios, como o Rafael falou na aula passada. O livro, ele não pode ser lido fora de contexto e muito menos retirar de dentro dele palavras soltas ou versículos soltos. Eu lembro que quando eu era criança, tinha na casa da minha avó um negócio que eu me divertia muito. Eu não vou saber o nome, mas o Lucas César falou pouco tempo atrás e o Caixinha de Promessa. Gente, era um negocinho assim pequenininho, que tinha um bocado de... Quem nunca viu uma caixinha de promessa, é uma caixinha de madeira bem pequenininha, que tinha vários versículos lá dentro, do mesmo tamanho, encaixadinhos. E aí o que você fazia todo dia? Você puxava um versículo, lia, e aí aquele versículo era, sei lá, o versículo do dia para você. Se a gente pegar Eclesiastes e Provérbios e dividir os versículos desse jeito, botar dentro da caixinha de promessa e tirar todo dia, gente, vai dar muito problema. Então, tem certas questões, tem certos livros e certos provérbios que a gente precisa sim do contexto e precisa sim saber o que é a questão geral. Presbítero Jonair. Quem não conhece o quê? Vai lá na casa do seu Jonaí, que tem um exemplar lá. Então, ficou mais fácil, gente. Mas é muito simples. Está errada a caixinha de promessa? Gente, não está errada a caixinha de promessa. Eu só estou falando que se a gente pegar o livro de Provérbios e Eclesiastes, pegar versículo por versículo, botar cada um numa folhinha dentro da caixinha de promessa, pode ser que dê problema. Porque as coisas vão estar sem contexto, igual o presbítero Rafael mostrou na aula passada. 2 versículos que dizem coisas totalmente diferentes. Mas o que isso quer dizer? Dentro do contexto, a gente sabe o que isso quer dizer. E a chave da interpretação verdadeira do livro de Eclesiastes vai se encontrar onde? Lá no finalzinho dele. Lá no versículo 13 e 14. Olha o que diz. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras e até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu acho que a gente pode dizer com tranquilidade que esse capítulo aqui é o capítulo mais pregado de Eclesiastes, porque eu já ouvi muita pregação nesse final aqui de Eclesiastes.
Não pode haver na vida maior ideal do que este, gente. Aliás, é o que o Senhor estabeleceu no Sermão do Monte, o mandamento divino da perfeição absoluta, a meta a atingir pelos filhos de Deus. Embora essa meta não seja fácil de ser atingida. E por que ela não é tão fácil? Vamos ouvir Eclesiastes de novo, capítulo 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram as invenções. A palavra que se traduziu por invenções significa pensamentos, cálculos e estratagemas. A ideia é que Deus fez o homem perfeito, reto, mas o homem desviou-se dessa condição, descobrindo para si o quê? Estratagemas próprios, que eram contrários à condição original. O homem, ele decaiu de seu estado original de retidão e de justiça, com o que o Senhor Deus o criara. E com base nessa verdade, nós podemos observar a importância desse livro. O autor, ele conta a sua experiência, e ele relata ali experiências que ele foi adquirindo na vida. E como o pastor Lucas falou, não necessariamente que ele tenha vivido cada coisa que ele escreveu, mas ele adquiriu experiência, tanto pelas coisas que ele viveu, quanto pelas coisas que ele observou. E ele relata ali, numa vontade de atingir a verdadeira interpretação da vida. E a única coisa que ele conseguiu encontrar no meio disso tudo, que ele vem falando no livro inteiro, é que tudo relacionado ao homem é vaidade. Então ele procurou, e procurou, e procurou, e procurou, e tudo que ele conseguiu encontrar foi vaidade. Pouco tempo atrás eu estava tendo uma discussão não entendo discussão como briga, gente. Eu estava conversando com o meu chefe, que eu amo muito essa pessoa, que é o Rogério, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele estava falando que, olha só, ele não é um cristão e está longe de ser, mas ele estava falando assim, o que tudo que as pessoas fazem é por egoísmo. Mesmo quando elas estão fazendo alguma coisa boa, é por egoísmo. Tudo gira em torno do egoísmo. E aí ele foi me dando várias explicações do porquê que tudo gira em torno do egoísmo. E ele fala, até as boas ações que a gente faz giram em torno do egoísmo. E ele estava com muita raiva do Instagram, né? Que ele não entende direito o Instagram, e ele estava falando assim, tudo que as pessoas fazem de bom agora é para postar. Olha eu aqui dando um presente para minha mãe, olha eu aqui distribuindo uma cesta básica, olha eu aqui. Não que a ação em si esteja errada, mas o intuito das pessoas são egoístas, e ele estava falando isso. E é interessante como isso é mostrado no livro de Eclesiastes, a questão da vaidade, gente, a questão, né, da soberba do coração e os problemas que a vaidade causa. O livro dá ótimos conselhos para o nosso dia a dia, e o capítulo 2, versículo 24, ele fala assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois até o trabalho que nós temos, gente, as bênçãos que nós colhemos do nosso trabalho, como comer e beber bem, vem de Deus. E o livro traz o homem para essa realidade. Você que é vaidoso, que acha que está vivendo bem, está comendo bem, está bebendo bem por causa do seu próprio esforço, do seu trabalho, ou do suor do teu trabalho, até o teu trabalho vem de Deus. Tudo vem de Deus, então não se glorie, sabe? Não exalte o seu coração e não fique soberbo com as suas conquistas, porque as suas conquistas vêm de Deus. Se não fosse Ele, você não teria nada. E esse versículo toca muito no meu coração, porque comer bem, né, e beber bem é um negócio que eu gosto muito, e eu tenho que ser lembrado constantemente, né, que, olha, tudo que você tem, Deus que te deu. Sozinho você não ia conseguir nada, sozinho eu não ia ter a minha churrasqueira lá que eu gosto tanto, e não ia fazer as comidas que eu gosto tanto, e não ia comer bem. Por quê? Porque sozinho eu não ia conseguir nada, eu não ia ter nada. Tudo que nós temos é bênção de Deus. Então, até aqueles que se gloriam em dizer que conseguiram grandes coisas com o suor, ou com o próprio suor do trabalho, vaidade. São pessoas que não entenderam direito como que a vida funciona e como é o agir de Deus nas nossas vidas. Textos como este mostram claramente que o autor não é pessimista. Ele mostra que o gozo das coisas dessa vida não é um fim em si mesmo.
É isso que ele quer mostrar. Trata-se de diretrizes práticas, gente, para uma alma temente a Deus, para que essa alma ela utilize o livro de Eclesiastes como um guia na vida. A vida, em seus múltiplos aspectos, é completamente desprovida de sentido se ela for vivida longe de Deus. Ela não tem sentido. E é esse o grande tema do livro. Longe de Deus, a vida não é vida, pois só Deus lhes pode dar o verdadeiro significado. Mais claramente, Deus é a última norma e o ponto de referência pelo qual todo o aspecto da vida deve ser interpretado. Eclesiastes ele mostra o desespero de um mundo sem Deus. Eclesiastes mostra muito bem isso. Enquanto o mundo atual ele acredita que Deus não existe, o autor do livro de Eclesiastes ele acredita sim na existência de Deus, mas mesmo acreditando, ele questiona a Deus. Ele questiona o amor, ele questiona a preocupação. E como resultado, nada para ele possuía sentido. A riqueza não possuía sentido, a sabedoria não possuía sentido, e a caridade não possuía sentido longe de Deus. Afinal de contas, gente, a morte, ela dá um fim a tudo. A vida sem Deus é uma vida que o fim dela vai ser a morte. E ali acabou. Mas a vida para quem está com Deus, a morte é longe de ser um fim. Ela é o quê? O começo. Ela é o começo da vida eterna com Cristo. Então, o autor ele se preocupa com a morte ao longo do livro. A gente vê isso também em Eclesiastes. O autor se preocupando sempre com a questão da morte. E Deus... se Deus for substituído pelo homem, então tudo é vaidade. Se você tira Deus da sua vida, se você tira Deus como o provedor de tudo, e Deus não existe mais, então tudo é vaidade. Tudo gira em torno das conquistas e de conquistar o máximo que conseguir, viver o máximo que puder viver nessa terra, porque quando acabar, tudo acabou. Tudo perde o significado e pode levar somente ao desprezo. A única interpretação possível do mundo é considerá-lo como criação de Deus e usá-lo e gozá-lo apenas para a sua glória. Existe um livro que fala muito bem sobre isso, gente, chama Morrer de Tanto Viver. Eu acho que ele é da Monergismo, não tenho certeza, é Monergismo, né? E ele traz muito bem essa questão, que é a questão do morrer de tanto vivermos, mas tudo isso para a glória de Deus, e tudo isso debaixo da glória e da soberania de Deus. O autor de Eclesiastes nos mostra que o mundo sem Deus não faz sentido, e a morte é o fim de tudo. Mas como vimos, na última parte do livro, lá falando sobre a eternidade, do livro de Eclesiastes, a vida eterna, ela traz para nós que a morte deixa de ser um fim, e passa a ser um começo. Conforme caminhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo é quem nos resgata da vaidade. Jesus ele nos resgatou do mundo totalmente sem sentido. Jesus, que é o Filho de Deus, filho de Davi, que se fez homem, sofreu a vaidade do mundo, é o mesmo Jesus que nos livrou da própria vaidade do mundo. É o Deus que nos libertou. Quando ele foi pendurado no madeiro, na cruz, essa frase está muito famosa hoje em dia, né? O pendurado no madeiro. O próprio Deus, o próprio Pai o abandonou. Ali naquele momento, ele experimentou as frustrações de um mundo debaixo de maldição, como a gente vê lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Assim, Jesus, ao se fazer maldito em nosso lugar, ele restabelece o sentido da sabedoria, o sentido do trabalho, o sentido do amor e o sentido da própria vida. Ao enfrentarmos a morte, ao enfrentar a morte, Jesus dominou o maior medo enfrentado pelo autor do livro de Eclesiastes e mostrou que a morte não é um fim de todo o sentido, mas a entrada para a real presença com Deus.
a eternidade com Cristo Jesus. Então esse é o livro de Eclesiastes. O livro ele traz para a gente que existem sim muitas complicações nesse mundo, que a gente vive sim debaixo de vaidade, mas ele traz lá no final do livro em quem nós devemos nos depositar a nossa esperança. Ele mostra lá no fim do livro que Cristo ele veio para nos resgatar e nos livrar. A gente vai viver sem vaidade, gente? Não, porque ainda somos pecadores. Mas a gente vai viver sem vaidade, gente? Sim, porque um dia nós estaremos na glória com o nosso Senhor. E é isso que o livro tem para nos ensinar. Um livro muito pequeno mesmo. O presbítero Rafael falou na semana passada, né? Provérbios tem 31 capítulos, e acho que o capítulo maior de Provérbios tem 29 versículos. É um negócio assim, é relativamente pequeno. Eclesiastes ainda é menor, ele tem 12, você consegue fazer aí em 2 semanas, menos de 2 semanas. E poucos versículos nos capítulos. Então é um livro bom para meditarmos. Diversos momentos da vida nós passamos por desconfianças e a gente dá uma baixada nas esperanças. Então Eclesiastes ele é um livro que não serve para te apertar mais ainda o coração. Não, ele serve pelo contrário. Ele serve para te ensinar a depositar toda a sua confiança e esperança no nosso Redentor Jesus. Então leiam esse livro. Eu sei que toda aula a gente está falando isso, gente, mas leiam esse livro. É um livro muito, muito interessante, que tem muito a nos ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo estudo. Te agradecemos, Senhor, por este livro que traz a nós questões muito próximas, Senhor, questões vividas dia após dia por todos nós, e traz a nós, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações, o ânimo e as respostas, ó Pai, daquilo que nós devemos fazer, de como devemos conduzir as nossas vidas debaixo da Tua vontade. Obrigado por este livro, um livro extremamente poético, um livro bonito, e um livro, ó Pai, que pode ser o nosso guia em momentos de tamanha dificuldade em que alguns se encontram e que todos nós passamos no decorrer das nossas vidas. Obrigado por essa escola dominical, pelos irmãos aqui presentes, e que o Senhor esteja nos abençoando em tudo que nós fizermos hoje, no domingo, na Santa Ceia, e também na semana, durante os nossos trabalhos e estudos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.